Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula dos jovens, uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para a vida das pessoas, porque todo mundo que é jovem tem mais ânimo, mais disposição, né? E essa aula tem tudo a ver com estar servindo aos outros. A aula 12, ela fala sobre os dons do Espírito Santo, mutualidade. Aqui a gente aparece já com o primeiro versículo, que é em 1 Coríntios 12, 7, que diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, quando a gente fala dos dons do Espírito, mutualidade, para servir o próximo, para servir aquele que está próximo da gente. Logo em João 3,8 vem assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Tudo a ver com a nossa revistinha que nós temos dos jovens, né? O vento sopra onde quer e ele leva a gente como fruto do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, aonde ele quer. Então, se você está na bênção, na graça de Deus, você vai ser uma pessoa levada pelo Espírito Santo para fazer o bem, sempre o bem servindo as pessoas. Afinal, quando a gente fala aqui na nossa revistinha, também tem a palavra de Deus que fala que os dons, eles também são chamados de dons da graça, pelo simples fato de não os merecermos e nem podermos adquiri-los por mérito. Cada dom reflete algo do caráter de Deus e também sobre sua atuação na humanidade. Então, hoje nós falamos de dom do Espírito Santo, a gente vai falar sobre 9 dons aqui nessa aula. Agora, você imagine que um dom, na verdade, é uma coisa que é de graça, como a gente acabou de ler, que é pertencente a Deus. E imagine quando você tem alguma pessoa que faz aquilo que ela não tem um dom para aquilo. Não vai sair perfeito. Aqui a gente colocou o exemplo dos enfermeiros fazendo cirurgias ou as secretárias administrando medicamentos. Você tomaria soro ministrado por alguém que não conhece como fazer aquilo? É preocupante, né? O importante, então, nessa lição é a gente aprender que é exercer os dons tendo como objetivo principal a edificação do próximo, do outro. E aí a gente fala assim, mas dons, que dom nós podemos ter? Nós vamos aprender aqui que a gente pode ter vários dons, por exemplo, o dom de organizar, de limpar, o dom de socorro, o dom da palavra, do governo, o dom de cantar, o dom de dançar, o dom de ensinar, o dom de servir, fazendo aquelas comidas gostosas que a gente vê às vezes na igreja, nos cultos, oferecendo para nós. Cada um tem o seu dom e Deus prepara cada um conforme a tua vontade. E Ele prepara cada um da melhor forma para servir à nossa igreja, ao nosso corpo, ao nosso próximo. Então, tudo isso faz com que a gente esteja um membro saudável, uma vida saudável dentro da igreja. Porque nós somos um corpo só, um corpo dentro do Espírito. E esse corpo precisa de ajuda, cada parte dele precisa de ajuda, e a gente pode ajudar uns aos outros. E aqui, em Coríntios 12, 8, do 8 ao 10, a gente vai falar sobre o capítulo que rege toda a nossa aula de hoje. O primeiro dom do Espírito Santo no servir é a sabedoria. A sabedoria aqui é tido como grande abundância de conhecimento, prudência, retidão e razão. E olha como é linda essa parte aqui de Coríntios, vamos ler juntos. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, que é o primeiro dom aqui. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é o conhecimento, que a gente já vai ver. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, outro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, operação de maravilhas, e a outra, profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então, cada um dos dons é dado por Deus. Quanto à sabedoria, o dom da sabedoria, a gente tem assim, que a sabedoria, ela tem alguns versículos que a gente coloca aqui para vocês lerem depois, né? Mas o dom da sabedoria mostra como você vai fazer aquilo com prudência, com razão, em situações de dificuldade, em divisões na igreja, em práticas do dia a dia, que você tenha razão e prudência em tomar uma decisão.
Lembra lá de Salomão, quando ele optou por separar o filho, mas a mãe verdadeira falou assim, não, deixe ele vivo, mesmo ela sabendo que ela era a mãe verdadeira. Ele teve um dom de sabedoria dado pelo Espírito. Nós temos o segundo dom, que é o conhecimento, que tem o conceito da percepção, das relações entre as pessoas, que se conhece pelas informações. Aquela pessoa que estuda muito, o que ela tem, ela dá aos mestres, a gente vai ver a seguir. Lá em Coríntios 12, 2, 3, diz assim, a quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, que é a ciência, é estudar bastante, procurar conhecimento, procurar informações, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o conhecimento aqui é dado àquele que procura o Espírito e entende do Espírito com coisas espirituais, que é o que nós aprendemos na escola bíblica dominical, que a gente aprende com conhecimento e que o Espírito Santo nos ensina e nos faz ter interpretações, percepções voltadas à palavra de Deus. Aí, quanto ao dom então, do conhecimento ainda, ele parece ser o principal dos dons dos mestres, como eu comentei. Envolve a compreensão e a transmissão de conhecimento da palavra de Deus e pode ser desenvolvido sempre mediante ajuda divina, pelo estudo ou diretamente por iluminação do Senhor. Então, não é só o conhecer que a gente precisa, mas a gente precisa conhecer e estar iluminado pelo Senhor para interpretar corretamente. Esse é o verdadeiro conhecimento, o dom do Espírito do conhecimento. A fé é outro dom. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas olha o detalhe, lá em Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é aquela coisa na existência de certo fato, convicção íntima, uma lealdade, que você sabe que aquilo pode acontecer. Lá na Bíblia também, e está dizendo que a fé, ela move montanhas quando você tem fé. Ela fala assim, se você falar, vai sair daqui, colocar lá, ela vai acontecer. A fé, o dom da fé, é salvadora, é aquela que nos torna justo. Está escrito lá em Romanos 5:1. Seja também por um dom de Deus, como nós falamos agora há pouco. O dom da fé refere-se a uma fé miraculosa que parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, capacitando-os a triunfar sobre tudo. Olha que importante, a fé. Hoje nós estamos vivendo muitos momentos de fé, acreditando, a gente ora, a gente pede e fala assim, olha, tenha fé que a pessoa vai ser curada, tenha fé, isso não vai acontecer com você, tenha fé, isso vai, é um dom de Deus, um dom para nós, para vocês jovens que estão às vezes ansiosos pelas situações que estão tendo, a falta de estudos, as faculdades que estão fechadas, ter que estudar à distância, ter que se preocupar com muitas coisas que ainda estão por vir, confia no Senhor, tenha fé no Senhor, que tudo Ele fará, e fará para você o melhor, tenha certeza. O próximo dom é o discernimento, ato de discernir, prudência, tal como conhecimento, critério, juízo, apreciação e escolha. Lá em Coríntios 12:10 diz, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outras as variedades de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Deus deu o dom do discernimento dos espíritos. Você, quando tem um dom do discernimento do espírito, você vai ter consciência quando algo não é o certo, não vem conforme a vontade de Deus, não está inspirado nos caminhos do Senhor. E você vai identificar quais são esses espíritos demoníacos disfarçados, coisas que chegam a você parecendo que são certas e não são, são coisas demoníacas, são coisas que estão erradas, são coisas que não vêm de Deus. E a identificação dos verdadeiros profetas, pessoas que se aproximam de você com intenções, com segundas intenções, com verdadeiras vontades que não vêm de Deus, que está cheio aí no mundo, não vem de Deus, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento para identificar aquilo que não vem de Deus. Essa é o verdadeiro dom. Quando você está no Espírito, você está
com um dom de discernimento, você vai identificar falsas doutrinas. E é muito importante, porque está cheio de falsas doutrinas no mundo, cheio de coisas incríveis que querem te tragar, te destruir. Então, o dom do discernimento vai te ajudar muito nisso. E a gente não pode deixar de seguir o exemplo de Jesus e de Pedro. Amém? O dom do ministério, ofício, trabalho, pôr a mão na massa, missão. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação a ensinar. Quando você tem o dom do ministério, não queira fazer o outro ofício. Faça o ofício que foi te dado. Deu um ministério. A nossa igreja, graças ao bom Deus, ele é uma igreja cheia de ministérios, cheia de pessoas dedicadas ao trabalho, à missão, a se envolver nas atividades da igreja. Eu dou graças muito por isso. E a gente tem esse dom aqui muito efetivo na nossa igreja. O dom do ministério, então, para essas são pessoas com esse dom, apoiam, servem, auxiliam, estimulam os irmãos que atuam em outras áreas, dando todo o apoio necessário para que o ministério da igreja seja excelente. Isso é muito bom. E na nossa igreja a gente vê isso com muita abundância. Mais jovens, vamos estar mais atuantes, vamos estar mais dentro desses meninos, do servir, do ser mordomo fiel na obra de Deus. Aí nós temos também o dom do governo, que é a capacidade de administrar, de direção, de orientar, de ser o leme, de ser a direção para as pessoas. Lembrando sempre que os dons da mutualidade são os dons de ser mordomo, da servidão à obra. E lá em Romanos 2:8 diz assim: se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O dom do governo, então, que é um dom imprescindível para os oficiais da igreja, quem está na liderança, bem como para todos os líderes, né, como nós falamos, os membros da direção até os líderes de departamentos e ministérios, porém não com dominadores, mas como modelos. Olha que importante está escrito lá em Pedro 5:3, que a gente tem que ser exemplo, um modelo, uma testemunha de como é fazer aquilo certo, sem ser dominadores, e sim procurando as pessoas, o resto do corpo, o resto do membro, atuarem conforme a vontade de Deus. Então, nós somos líderes, nós podemos ser líderes, ter o dom do governo, mas não sermos dominadores, e sim usarmos as pessoas para a obra de Deus. Amém? E o dom da exortação, que é o conselho, a admoestação, a advertência. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, lá dos céus. O que deste a tua meninice, sabes as sagradas escrituras e podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a sua obra. Olha como é importante. Quando a gente estuda o dom da exortação, às vezes é mal compreendido, porque parece que são palavras duras e são ditas em nome do dom. Então, assim, aquela pessoa tem o dom da exortação, mas ele fala tão áspero, tão duro, que eu não consigo aceitar. E o dom da exortação não é para isso. O dom da exortação é para você orientar aquele que está errado a corrigir seu caminho, a andar conforme a palavra de Deus, fazendo a melhor forma para servir ao próximo, servir a Deus, ser um mordomo fiel. Então, não pode usar-se deste dom da exortação, quando vem esse dom em você, que Deus prepara você para isso, usar com más intenções, querendo colocar o seu eu na frente. Não é assim. Aí tem o dom da contribuição, cota, participação, cooperação, parte em despesa comum. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, na fartura deles, supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve mais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 8, 14 e 15. O dom da contribuição é o dom de
dividido, distribuir. Quando você está bem, você pode ajudar o próximo. Quando você está bem, você pode ajudar uma pessoa que precisa. Muitas vezes a gente fala assim que o dom da contribuição, não, eu nunca vou precisar. No momento você pode precisar. E aqui ainda nós podemos colocar outros fatores. Esse momento que nós estamos vivendo na sociedade também tem outros tipos de contribuições que você pode dar, que é a oração. Ligar para uma pessoa amiga, para um colega que faz tempo que você não vê, falar uma palavra de carinho, de amor, de compreensão, de alegria do Senhor, cantar um cântico com Ele, fazer uma oração. Se você não consegue fazer isso, ore por ele, faça algo pelo seu irmão, faça algo para ajudar os membros do corpo e ajude a ver aqueles que estão necessitados. Esse é o dom da contribuição. O dom do socorro, que é a misericórdia, a compaixão despertada pela desgraça alheia, pela lástima. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no seu corpo. Lá em Hebreus 3:10, eu lembro muito do copo d'água, como está aqui. A gente sempre vê alguém servindo lá na nossa igreja o copo d'água e sempre se compadecendo daqueles que estão precisando. E quando eu vi o copo d'água aqui, eu falei assim, é muito, muito interessante a gente lembrar do nosso corpo, né, da nossa igreja. Como é gostoso aquele carinho que nós temos um por outro. E como a gente se compadece do próximo. E isso a gente tem que levar como um dom do Espírito, o dom do socorro, levando aos próximos também. Que é uma habilidade dada pelo Espírito Santo que capacita o crente a servir, a sentir e servir e sentir a dor do próximo, sentir a dor do outro, quando ele precisa de alguma coisa, quando ele precisa de uma oração, como eu comentei agora. Nós estamos num momento muito crítico, as pessoas estão ficando ansiosas, desesperadas. Você jovem que consegue ter esse dom, preze por olhar por alguém, ver alguém, cultivar uma amizade no Espírito Santo, orar por eles, ver o que cada um está precisando. Isso é um dom do Espírito Santo, é um dom que a gente pode praticar aí como corpo de Cristo. Aqui tem, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. Esse é o nosso objetivo como corpo, como um corpo do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, sermos uma imagem de Deus, uma imagem do Filho como perfeita. Aqui nós percebemos, né, que as provisões de Deus, através dos dons da igreja, é completa. Porque se eu tenho um dom, o outro irmão tem outro dom, o outro irmão tem outro dom, o importante é que a gente pratique esse dom. Não negligencie esse dom, faça e busque por esse dom, porque nós temos eficiência. Se essa pessoa que recebeu esse dom específico não praticar esse dom, o corpo vai ficar com defeito, vai precisar ajuda, e o importante é que a gente tenha a ajuda do Espírito Santo. Então, se você não consegue pôr em prática, peça ao Espírito Santo para te orientar como fazer. Ore bastante e veja como é importante. Jovens, eu deixei aqui uma mensagem que é da nossa igreja para os jovens: viva na contramão do mundo, porque o mundo não prega isso, que é o ajudar, o compartilhar. Geralmente é visto o seu ponto de vista, a sua necessidade, não a do próximo. E aqui, essa aula, nós aprendemos que os dons do Espírito é servir ao próximo, é a servidão, é ser um mordomo fiel. E quando você faz isso, você se sente muito bem. Então, jovem, viva na contramão do mundo, sirva ao seu irmão, sirva ao próximo. Essa vai ser a sua melhor saída para viver neste mundo que é cheio de coisas ruins, mas que quando nós estamos com Deus, nós estamos muito e sempre muito bem. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês e que em breve a gente possa se abraçar todos unidos pelo Espírito Santo. Amém.